Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar, não se esqueçam de deixar o like. Se são novos aqui, considerem subscrever o canal e ativar as notificações para que o algoritmo do YouTube faça este conteúdo chegar a mais gente. Podem também partilhar com os vossos amigos. Agradeço os satoshis que têm enviado, vocês são os maiores. E se quiserem continuar a enviar, deixem um QR Code no canto superior direito. Bora? Imperativo moral, semana 43, 29 de outubro de 2023. É só mais um. Então, malta, tudo bem com vocês? Como foi essa semana? Deu para tancar o nosso querido Portugal dos pequeninos? Ou já se passaram para o outro lado? Pois é, Portugal. Quando se fala de serviços privados para fazer concorrência ao monopólio estatal, saltam logo os NPCs. Não, mas o privado é caro. São só empresários capitalistas que olham a lucros e não querem saber das pessoas. E aqueles que não podem pagar? Só asneiras, típico de NPCs socialistas e fanboys. Isto estamos a falar, por exemplo, na saúde, que já existe concorrência, e ainda bem. Os números não deixam margem para dúvidas. Se olharmos ao crescente aumento de seguros de saúde durante os últimos anos, já são 3,4 milhões de pessoas a subscrever seguros de saúde. Então este número crescente deve-se a quê? Ao excelente serviço que o SNS presta? Certamente que não. Ninguém paga coisas para não utilizar ou simplesmente porque sim. Mas o privado é caro? Não. É o preço justo para um serviço que realmente funciona. Aliás, o privado só sobrevive porque o SNS não funciona. Porque se o Sistema Nacional de Saúde funcionasse, o privado não tinha pacientes e não teria razão de existir. Pergunta-me antes se é justo pagar um serviço que não utilizo. E quando utilizo, é ineficiente. É o famoso paga agora e vamos ver depois. Ou paga agora e morre depois. Mas o pessoal pensa que o empresário sobrevive de quê? Se fornecer um mau serviço tem alguém que compra o produto? Funciona na TAP, além de caro e fornecer um péssimo produto, ainda tem 10 milhões de investidores. À medida que o SNS se vai desmembrando numa espécie de leproso alegre e são canceladas consultas, especialidades e cirurgias, etc., a pergunta é como estaria o zombie do SNS se não fosse o privado. Mas se piorarmos e passar para um monopólio que não tem concorrência, ou seja, totalmente estatal, vamos falar de justiça, aí o NPC médio vai aos arames, rebenta a veia no olho e argumenta: Este gajo é só um estúpido. Eu até posso ser, mas vamos lá. Um dos argumentos é de que, se o juiz for privado, vai ceder ao suborno e ganha quem tiver mais dinheiro para o suborno. O que nunca se viu acontecer na justiça pública. Não fosse, por exemplo, o caso da Operação Lex e outros casos e casinhos. Depois não parece que aconteça isso quando falamos em tribunais arbitrais internacionais, ou seja, quando dois países ou duas empresas de países distintos disputam um caso e recorrem a um tribunal independente para resolver o litígio. Uma das perguntas pertinentes é: será que se tivéssemos mais juízes ou mais maneiras de julgar casos, como os tribunais privados, 9% dos magistrados usassem drogas como haxixe, cocaína e álcool e antidepressivos para aguentar com tanta pressão dos tribunais estatais? Abrindo aqui um parênteses, para a justiça estatal é crime tráfico de droga, ou seja, venda de droga, e tendo em conta que para alguém comprar antes teve que haver um tráfico para que essa droga chegasse ao consumidor, neste caso a um juiz, não há aqui um problema ético e moral, não me parece. Mas voltando, será que a justiça ia ser tão lenta e funcionar a favor do culpado com a prescrição de crimes e libando, como tem acontecido na justiça pública? É muito provável que não, visto o incentivo ser o mais breve possível julgar cada caso para que cada empresa ou juiz receba o valor monetário referente ao serviço. E o que leva o juiz a não decidir em favor do amigo ou do suborno? Temos que ver que no livre mercado a reputação da empresa é extremamente importante, visto o cliente não ser obrigado a utilizar a empresa X, mas sim pela empresa que fornece o melhor serviço e a um bom preço. Aí leva a uma competição onde estaria em jogo o tempo de resolução do problema e a maior seriedade em resolver o caso. Ou seja, estamos a falar de reputação. Mais um parênteses. Eu, como anarcocapitalista e defensor do livre mercado, acho que não deveria ser crime vender droga.
Afinal, só compra quem quer. Porém, sou totalmente anti-droga. Acho uma estupidez usar essas coisas e não recomendo a ninguém sequer a experimentar. Mas isso não me dá o direito, nem o poder de decidir o que o outro quer. O direito natural dá o direito de cada um fazer o que quiser, a menos que haja uma agressão à propriedade privada. 2. Eurocomunistão. Conhecem aquele ditado que diz muito ajuda quem não faz nada? Ou o melhor governo é aquele que não governa? Infelizmente não é o caso do comunistão ou da Comissão Europeia. Por lá estão a rever toda a legislação do bem-estar animal. A discussão está em volta da acomodação dos animais pré-abate. Uma série de implementações e adaptações das empresas à nova norma. Aí está a prova que regulamentação é nada mais, nada menos do que um imposto. As associações falam, e eu concordo, que esta burocracia pode custar até 45% mais no custo da carne do frango, coelho e porco. Eu falei que a regulamentação é imposto. Sem falar que estes 45% são o custo das empresas se adaptarem às burocracias novas. E isto é as que tiverem fundos ou poupanças para se adaptarem, porque as que não se adaptarem é só fechar a porta. Bem, o que tem de mal estas indústrias mais pequenas fecharem a porta é que quanto menos a oferta de carne for colocada no mercado, mais o preço sobe, porque a procura continua a mesma. Lembram-se da teoria da oferta e da procura? Mais oferta e menos procura, o preço cai, mais procura, menos oferta, o preço sobe. E adivinhem, se subir ao produtor, ele vai passar isso ao consumidor. Por isso fiquem já a contar que se esta regulamentação passar, vai ser tu a pagar. 3. América, querida América, a frase do viver o sonho americano cada vez fica mais longe. A economia, o principal índice de bem-estar social, está perto de dar uma enorme volta. Ano passado, 2022, 1 a cada 10 contas bancárias estavam a descoberto persistentemente. Em causa está a utilização do cartão de crédito. O crédito ao consumo bateu o recorde de 2015, com 30,5 mil milhões de dólares, levando os americanos a acumularem 105 mil milhões em juros, com a guerra da inflação por parte do Fed, aspas, guerra que o próprio Fed criou, fecha aspas. A subida das taxas de juros arrastou as subidas das taxas do cartão de crédito. Mas não é só os Estados Unidos que está nesta situação. Nós por cá estamos ótimos, principalmente apoiados em crédito. Este sistema financeiro é uma piada e é notório que serve apenas para ir empobrecendo. Os estímulos são todos errados, fazem com que as pessoas, na generalidade, tenham alta preferência temporal. Ou seja, o gasta hoje porque amanhã não sabes se vai estar ao mesmo preço. Isto tudo com a ajuda do Estado, que dá sempre aquele estímulo para que seja escravo da tecnologia que ele controla. 4. E por falar na América, o monarca teve mesmo que fugir para o Brasil, para não ser mais um preso político. Depois de ter sido cancelado socialmente e ser banido da internet, o Xandão Cabeça Grande preparava-se para silenciar o youtuber de vez. Primeiro, tirando o acesso ao sistema bancário e provavelmente de seguida privá-lo da liberdade. Felizmente o monarca pôs-se a mexer para a terra do tio Sam, mas nisto tudo salientamos que o monarca só conseguiu escapar porque tinha Bitcoin, o dinheiro da liberdade. Talvez por alguns insights dados pelo Renato 38. Então, como o Bitcoin não está sobre nenhuma jurisdição e é um dinheiro apolítico, incensurável e imutável, possibilita estas coisas de ser livre. Este é mais um use case posto em prática e com sucesso do Bitcoin. 5. E por falar em Bitcoin, a semana passada falámos como o anarcocapitalismo ou libertarianismo já existe e está a funcionar, se bem que numa escala mais centralizada, ou seja, entre países. Então a pergunta que ficou no ar é como descentralizar até o indivíduo? Como adotar um sistema ético, eliminando o monstro antiético e moral que é o Estado? Durante muito tempo, para um libertário, era difícil escapar das mãos do monstro, ou até mesmo encolhê-lo. Simplesmente porque não havia nenhuma tecnologia que fosse livre e incontrolável. O dinheiro tradicional foi sempre uma maneira de empobrecer e retirar a soberania do comum mortal. A 3 de janeiro de 2009, deu-se um grande feito histórico. Um feito que será transcendente às próximas gerações. Foi minerado o primeiro bloco de Bitcoin, o famoso bloco Genesis. A partir daí, Bitcoin foi trilhado no seu caminho com altos e baixos, mas com um só propósito: ser um dinheiro eletrónico
pessoa para pessoa, com uma política de escassez semelhante ao ouro, puramente descentralizado, e que resolve um problema que até então nunca fora resolvido, a duplicidade. A minha proposta para a descentralização, até ao indivíduo, é a utilização do Bitcoin como meio de troca e desfinanciar um monstro. Só o Bitcoin pode tornar o indivíduo soberano e ter total proveito do fruto do vosso trabalho. Sabemos que o monstro vive de expropriação do trabalho alheio e de roubo indiscriminado, para manter a estrutura e para redistribuir migalhas com o pretexto de assegurar os bens básicos a quem não os pode ter. São só falácias. Basta ver o crescente número de pobres e sem-abrigos que a máquina cria todos os dias. À medida que a economia circular for fechando o círculo, ou seja, o consumidor comprar ao vendedor com Bitcoin e o vendedor comprar com Bitcoin ao produtor, acaba-se a mama do monstro. Este ciclo ignora burocratas e não fica sujeito à expropriação indevida de taxas e taxinhas, porque Bitcoin tem o poder de devolver a soberania ao indivíduo. Por isso, se já estás em Bitcoin e conheces algum produtor ou distribuidor, fala-lhe em aceitar Bitcoin como meio de troca e ajuda a fechar o círculo. Estamos numa fase que nunca a humanidade presenciou e temos a faca e o queijo do nosso lado. Vais querer ser livre como nunca foste ou escravo como nunca sonhaste? É que decides. Obrigado por ficarem até ao final. Não se esqueçam de visitar o site ancapbit.com. Temos lá muitos artigos sobre liberdade e Bitcoin. Na secção livraria temos alguns livros em PDF para poderem descarregar gratuitamente. Não se deixem vencer por este mundo palhaço. Eu sei que não é fácil, mas resistam até à última gota. Este vídeo foi escrito, produzido por mim, Lex Liber. Vemo-nos para a semana. Um abraço, fiquem bem e obrigado.